você sabe para que serve o componente Local Connection? Olá, sejam bem-vindos à nossa dica número 13. Para os supersticiosos, né, esse número representa o número do azar, né? E se você não sabe, a galera que produz o Delphi, a galera que desenvolve o Delphi, eles são muito supersticiosos. Lá nos Estados Unidos a superstição ela é total. Existem prédios, inclusive, que não tem nem o 13º andar, o 12º vai para o 14º. E se você procurar na história da evolução das versões do Delphi, você vai ver que toda versão ela tem um número. Por exemplo, o RedStudio 7, ele é salvo na pastinha, o RedStudio 2010, ele é salvo na pastinha 7.0, que é a versão daquele produto. 7. Depois vem o Delphi XE, que é o 8, XE1, que é o 9, 10, até a gente chegar no Seattle, que, se não me engano, é a versão 17. Procure a versão 13 do Delphi, você não vai achar a versão 13. Da 12 ela pula para 14, então você pode pesquisar, se você tiver aí as versões do Delphi 2010 até a XE, até o Seattle na tua máquina, você vai ver que pulou a versão 13, não existe a versão 13 do Delphi, ok? Mas isso é apenas um comentário, nós aqui não somos supersticiosos e vamos falar hoje da dica número 13, que é o Local Connection. O que é o componente Local Connection? Esse aqui é o componente Local Connection. Talvez você nem sabia que existia esse componente na IDE. E ele é um componente que não tem nada, só a propriedade name, a propriedade do live bind, que não serve para nada, aqui nesse caso não serve para nada, e não tem evento nenhum. Então muita gente já se perguntou, e às vezes eu recebo e-mail respondendo para que serve, né? Pô, não serve para nada, não sei para que tem um componente desse. Mas para falar do componente Local Connection, a gente tem que voltar um pouco atrás e falar do Dataset Provider e do Client Dataset. Só que antes disso eu queria chamar a sua atenção para uma coisa legal na IDE que eu não sei se você já reparou, tá? Se você vê aqui, por exemplo, no formulário, todo o controle, não só o formulário, né? Você vê no Object Inspector que algumas propriedades, olha, elas são vermelhinhas, tá vendo? Custom Hint, Active Control, Main Menu, ok? E por que essas propriedades são vermelhas? Porque as propriedades de cores vermelhas geralmente apontam para outros componentes. Então, por exemplo, aqui no meu Custom Hint, se eu clicar aqui, eu vou ter a possibilidade de apontar para o meu Balloon Hint. Aqui no meu My Menu, obviamente, eu tenho como apontar para o meu objeto My Menu. Pop-up Menu, a mesma coisa, e por aí vai, ok? Só que olha que interessante, se a gente colocar aqui um Client Dataset e vamos colocar aqui um Dataset Provider, você vai ver que o nosso Client Dataset possui também várias propriedades vermelhinhas. Dataset Field, Master Source, Remote Server e a propriedade Provider Name, que embora aponte para o componente Dataset Provider 1, esta propriedade não é vermelha. Isso significa que você não está apontando a propriedade Provider Name para o componente Dataset Provider 1. Na verdade, esta propriedade é uma propriedade do tipo texto. E eu posso colocar aqui, ó, qualquer coisa. Se eu colocar qualquer coisa nessa propriedade, ele vai aceitar, porque não está sendo vinculado diretamente ao controle. Eu não estou apontando para o endereço de memória, e sim para o nome de um componente qualquer, que nesse caso chama-se aqui para nós Dataset Provider. Aí você pode me perguntar, Rodrigo, por que então quando eu clico aqui na setinha, aparece o Dataset Provider 1? Porque quando você entra na propriedade Provider Name, o Client Dataset invoca um método getProvider de uma interface IAPP Server, que tem ali 7 ou 8 métodos, que é a interface por trás do DataSnap. O Client Dataset ele é um componente que ele foi criado para trabalhar remotamente. Ele não foi criado para trabalhar com componentes na mesma máquina. Ele foi criado para trabalhar do lado do cliente, da aplicação cliente, conectando a um servidor de aplicação que pode estar num outro bairro, numa outra cidade, num outro país, num outro continente. Então o Client Dataset ele tem uma série de características que são inerentes a essa arquitetura distribuída. Então o Client Dataset ele foi criado para trabalhar dentro de um servidor de aplicação, onde no servidor de aplicação você tem o lado server e você tem o lado client. Se o Client Dataset, como o próprio nome sugere, foi criado para trabalhar do lado client remotamente, e o servidor de aplicação vai estar num outro lugar qualquer, num outro bairro, numa outra cidade, num outro continente, como eu vou apontar
para endereço de memória, porque quando eu aponto para um componente, eu estou apontando na verdade para o endereço de memória. Eu não tenho como referenciar endereços de memórias em máquinas separadas, nem que elas estejam na outra sala. Ela é outra máquina, é outro endereço de memória. Então o Client Dataset invoca uma interface chamada IAppServer, e essa interface IAppServer, ela tem um método getProvider que pega todos os dataset providers que estão registrados na aplicação e expõe para o Client Dataset o nome desse provider, e por trás dos bastidores ela faz toda a mágica acontecer. Mas o que isso tem a ver com o Local Connection? Olha que interessante. Se eu pegar aqui o meu Dataset Provider, adicionar, por exemplo, na minha aplicação um Data Module, colocar o meu provider aqui dentro, eu vou vir aqui no meu Client Dataset e vou tentar apontar ele para o meu provider. Não aparece ninguém. Aí você vai falar o seguinte: ah, Rodrigo, não aparece ninguém? É muito simples, é porque você não deu users. Tudo bem, Alt F11 e Data Module. Mesmo colocando Alt F11 no Data Module, não aparece ninguém. Então, para que serve o meu Local Connection? Serve para que eu possa simular localmente uma interface IAppServer para que o Client Dataset pense que está trabalhando remotamente. Então, com o meu Local Connection junto com o meu Data Module, então eu boto ele aqui junto com o meu Data Module, venho aqui no meu Client Dataset, Remote Server, aponto para o Local Connection, e no momento em que eu aponto para o Local Connection, o Client Dataset pensa que está conectando num servidor remoto, e aí quando eu venho aqui no meu Provider Name e clicar para pesquisar quais são os Dataset Providers, ele vai no meu Local Connection, vai achar a interface IAppServer e vai dizer: me dê os providers que estão aí. O Local Connection vai olhar: opa, quem está comigo aqui? Ele vai ver o Provider Name número 1, então ele vai pegar e vai repassar para o Client Dataset. Então, quando eu clico aqui, o Dataset Provider 1 aparece e eu posso selecionar esse meu Dataset Provider 1 através da interface IAppServer que está local na minha aplicação. Quando é que eu uso o Local Connection? Quando eu quero preparar uma aplicação duas camadas, cliente e servidor, já para uma estrutura de multicamadas, onde eu tenho dois data módulos, por exemplo, e num data módulo eu tenho o SQL Connection e o Dataset Provider, ou o FD Connection e o Dataset Provider, e num outro data módulo eu tenho o Client Dataset e o Data Source, ou só o Client Dataset e o Data Source no formulário. Eu tenho esses dois data módulos, e aqui no meu data módulo do servidor eu tenho meu componente Local Connection simulando uma interface IAppServer. Quando eu migro essa minha aplicação para 3 camadas, eu simplesmente substituo meu Local Connection por um Socket Connection, por um Connect Broker, pela nova infraestrutura do DataSnap. Aí pouco importa como eu vou o que vai substituir o meu Local Connection. A questão é que eu consigo simular a separação das minhas camadas, mesmo numa aplicação duas camadas. Então, não é que o componente não serve para nada, ele serve para muita coisa. É a gente que não sabe a aplicabilidade dele, mas agora você já está sabendo. Beleza? Galera, eu fico por aqui. Essa foi a dica número 13. Se você já conhecia o uso do Local Connection, deixa só o seu joinha aqui embaixo para ajudar a gente na divulgação do canal. Se você não conhecia, deixa o seu joinha e compartilhe nas redes sociais. E eu gostaria muito de ouvir o seu comentário. A gente está quase chegando na metade do caminho, na metade da nossa jornada, e eu quero ouvir o que você tem achado aí das 14 dicas, né? Porque teve a dica 0 também. Teve muita gente que falou: Rodrigo, lá na dica número 6 você falou o que você achou das outras 6 dicas? Eram só 5. Não, tem a dica número 0. Então por isso, naquela época já eram 6. E aqui, por exemplo, eu já passei com essa 14 dicas, porque também teve a dica número 0. O que vocês estão achando? Tá legal? Não tá legal? Tem uma dica para compartilhar com a gente? rodrigomorão@rodrigomorão.com.br. Eu fico por aqui. Eu sou Rodrigo Morão. Pela sua atenção, muito obrigado.